vamos trazer agora aqui o que diz o ministro da Justiça, ele que foi pressionado aí pelo governador, né, a respeito do tema, e vamos ver o que ele disse aí também na sua entrevista, ele que parou a sua agenda lá no Nordeste para ver o que ele diz aí. O pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente, com recorde de apreensão de drogas e de armas, de operações de inteligência. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, faz o patrulhamento das rodovias federais para impedir também a entrada de armas, drogas, o tráfico de pessoas, ilegal de pessoas. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima, foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais. Eu passo o comando, né? Passo o aval para o governador, então você está passando o comando, né? Está dando a deixa aí para o governador agir, então o governador está certo. O governador falou que, mencionou que foi solicitado algumas ações, essas ações não foram atendidas, e aí o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negando, inclusive trazendo, segundo eles, né, que foram aceitos os pedidos de transferência de pessoas e criminosos, né, para o sistema penitenciário federal, mas diz ele, né, que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Mas e como fica o governo federal nessa situação? É apenas na conversa? Como seriam as ações do governo federal? Como será que o ministro pensa que resolve a questão de segurança pública apenas dando aval para o Estado? O Estado é importante ter a ação, é importante se colocar como parte fundamental do processo, afinal, cada Estado requer uma situação diferente. Dentro do estado da Bahia, dentro do estado do Rio de Janeiro, que é o caso aí, cada um desses tem suas questões particulares, suas particularidades, mas dentro de todos esses, acho que a responsabilidade principal também é do governo federal. Afinal, na situação que se encontra o Rio de Janeiro atualmente, não é só uma questão do Estado. Ali, na verdade, é um grande centro onde coloca, né, a questão da distribuição de drogas, de armas para o resto do país. Ali talvez seja o ponto focal, né, onde deveria ter exatamente, né, todo o amparato do governo federal, inclusive com inteligência em especial, com armamento mais pesado, né, inclusive armamento de guerra, já que do outro lado também eles estão bem preparados. Então, é uma situação que requer, de fato, um apoio muito grande, requer, de fato, estudos precisos, mas também requer muita força de vontade, requer que o governo federal também faça a sua parte. Não é necessário apenas dar o apoio, dizer que o governo do Estado tem total liberdade, ou que é sua responsabilidade, mas é necessário que, muito além disso, e que toda essa situação possa ser de fato trazida para os braços do governo federal e possa dizer: aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos agir, aqui nós vamos colocar nosso policiamento, nossas forças armadas, nossos blindados, aqui nós vamos de fato fazer a ação. Mas o ministro da Justiça simplesmente disse que a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é de cada governador. Mas, como a gente lembrou aqui, esses grupos
eles devem ser reconhecidos como grupos terroristas, não apenas como facções, não apenas como grupos específicos de cada estado, de cada região. Não é mais isso. A gente tem visto esses grupos, né, esses bandos, essas organizações criminosas, de fato, faltam até palavras para definir o tamanho dessas organizações, mas elas não fazem parte mais apenas do Brasil. A gente tem visto elas com ação em outros países, inclusive, né, países vizinhos, mas países também de fora. E aí que entra a questão que a gente mencionou aqui anteriormente. Não estão mais apenas no crime, não estão mais apenas na venda de drogas, de armas. Eles partiram para outros campos. Eles também precisam lavar esse dinheiro, não vão ficar só no crime organizado. E eles estão em todos os setores, principalmente na política. E aí que entra outra questão, se a gente for puxar, vai trazendo coisas que a gente nem imagina, mas que realmente estão de fato envolvidas. São muitas questões que podem ser analisadas e que o crime organizado está envolvido. O setor das bebidas, na questão dos postos de combustíveis, em todos os setores empresariais a gente vai ver a ação, a importunação e de fato, né, acabam ali contrabandeando não só produtos, mas também pessoas, acabam de fato subornando também, e aí vai o político, vai o empresário, vai a polícia, vai todos os tipos que você possa imaginar. E não só no Brasil, como a gente mencionou, tem investigações aí que já dão conta que lá em Portugal, inclusive, né, há clubes que podem ser, inclusive, já pertencentes ao crime organizado. Outra maneira deles lavarem dinheiro fora do país, inclusive, né, e aplicar em outros meios, né, em outros tipos de investimento. E aí acabam, de fato, depois, né, passando batido, e aí nem as investigações conseguem mais localizar. Vamos trazer aqui o complemento da fala do ministro Ricardo Lewandowski. E também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno, ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global. Então, é por isso, inclusive, que o Brasil tem uma série de acordos e tratados internacionais, dos quais participa, de combate à criminalidade organizada. O ministro já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente, morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Ministro, sobre o título de cidadão cearense, por favor. Bom, só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, ministro, que ele chegou a aventar isso. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na... Aí, de fato, né, o governador realmente mencionou, né, que não tinha feito nenhum pedido para essa operação específica, não tinha, né, feito nenhum, de fato, pedido para essa operação, já que em outras 3 oportunidades ele tentou, buscou, né, estar aí
buscou ter algum apoio do governo federal, mas que não foi conseguido, não foi cedido pelo governo federal. E aí, diante dessa situação, segundo ele, né, colocou aí, dessa vez, não se dispôs a fazer o pedido, então trouxe simplesmente as suas tropas, né, colocou tudo o que tinha à disposição, mandou 2.500 homens para o campo de batalha e sucedeu-se nessa grande operação. Infelizmente, né, a perda de pessoas inocentes, infelizmente também a perda de pessoas ligadas à segurança pública, policiais em especial. É muito dolorido a gente ver as pessoas, né, que saem das suas casas para buscar trazer segurança, trazer conforto, trazer um pouco de paz para os lares, para as famílias, e acabar perdendo as suas vidas. Isso é muito difícil, muito dolorido, mas infelizmente são as crueldades, né, que são impostas, né, e muito disso tem que ser colocado também nas costas, nas mãos, nos braços do governo, porque tudo isso, né, se chegou até onde está hoje, é porque faltou ação lá no início. Se está assim, dessa maneira, é porque em algum momento alguém foi conivente. A gente não sabe de fato nem quando começou, mas lá no início alguém ou não tiveram coragem, ou faltou, sei lá, talvez tenha faltado até uma parte de malandragem mesmo, a boa malandragem para identificar: isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar merda, isso aqui não tem como dar certo. Talvez tenha faltado um pouco disso, ou tenha faltado mesmo coragem, ou tenha sido a conivência de alguma pessoa, de algum político, ou de muitos políticos, para que isso pudesse acontecer. Mas não é a situação que a gente possa definir, foi isso, foi aquilo. Mas o que é de certo, né? Teve malandragem e agora malandragem no mau sentido, e também teve a política usada em prol do crime organizado. Isso, é claro, não deixa nenhuma dúvida do que isso aconteceu. Mas aonde foi, quem foi, isso só uma investigação muito bem feita para apontar de fato o que teria acontecido. Nós vamos continuar ouvindo aí o ministro, já que ele contrariou o governador dizendo que não foi pedido, dessa vez não foi, de outras vezes foi, e não atendeu, segundo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Você falou aí da PEC, da segurança, me permita uma pergunta. Onde é que o governo errou, ou o senhor errou, que não consegue mediar o entendimento do Congresso Nacional para que a PEC ande? Não, o governo federal cumpriu com o seu dever, apresentou uma solução sistemática, holística, estruturante no que diz respeito à segurança pública, de acordo com o federalismo cooperativo que nós vivemos a partir de 1988. O nosso papel foi feito, isso está sendo debatido na Câmara dos Deputados. É claro que essa PEC pode ser melhorada e deverá ser melhorada pelos representantes dos cidadãos brasileiros no Congresso Nacional, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Além desse projeto mais amplo, que é o projeto da PEC, nós estamos apresentando também, e já apresentamos alguns projetos para atacar certas questões de natureza pontual. Recentemente, mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei que já foi aprovado por unanimidade e aclamação na Câmara dos Deputados, que é o aumento das penas do crime de receptação. No caso de roubo de cargas, de fios e cabos elétricos, combustíveis, fertilizantes, lubrificantes e combustíveis,
maneira que, e agora preparamos um projeto de lei antifacção, que é um projeto de lei bastante completo, que vai alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei que trata das organizações criminosas, dos crimes hediondos, da prisão temporária, da lei de execução penal. É um pacote que nós vamos oferecer ao Congresso Nacional para combater as facções de forma bastante ampla, especialmente tratando de descapitalizá-las. Ministro, como é que isso pode ajudar o Ceará? Mas, dentro disso que o ministro falou, a gente já tem visto muita coisa, né? Não é muita novidade. Talvez trazer questão de mais tempo de prisão. A gente já fez vídeo aqui no canal também falando a respeito desse tema. Não é a questão de quantos anos a pessoa fica presa, é o rigor de dentro dessas penitenciárias, é a forma como essas pessoas, esses criminosos são tratados. Não adianta colocar 200 anos, 300 anos de prisão e a pessoa continuar comandando da mesma forma como se nada tivesse acontecido. É necessário uma força de vontade maior para vencer essas organizações. A gente vê o quê? Um Fernandinho Beiramar, um Marcos Ervas Camacho, Marcola, e entre outros tantos líderes. Esses são apenas os 2 mais famosos do país, que estão em ascensão, daqui a pouco muda, são outros. Mas só para ter uma ideia, quantos anos eles já estão na prisão? Mais de 20, chegando a 30 anos, é o caso do Beiramar. E como tem sido afetada a vida de liderança do Beiramar? Talvez de forma nenhuma, talvez nada para ele tenha mudado, talvez para ele tudo continua da mesma maneira, ou até mais fácil, continua lá na vida boa, recebendo as visitas íntimas às vezes, recebendo seus familiares, seus advogados. Isso não muda nunca. Isso é uma questão de mudar as penas, mas apenas colocar penas mais brandas, um tempo maior de prisão, isso não vai levar a criminalidade a ser reduzida. A gente tem que pegar modelos que sejam bem mais interessantes, que sejam realmente mais punitivos, que possam levar de fato essa criminalidade a temer a lei, a temer o Estado brasileiro. Mas quando a gente vê diversos fatos, diversos políticos se levantarem contra a polícia, contra a população, se levantarem em favor de defendendo um tal direitos humanos que defende apenas aqueles que praticam ilícitos, coisas erradas, realmente fica muito difícil. E colocar que o crime organizado, aquele que distribui a droga, os traficantes, são vítimas, são pessoas que estão sendo como vítimas daqueles que são usuários, realmente, aí o Brasil realmente perdeu as estribeiras, talvez não se encontre mais de forma alguma. E a população que ainda consegue, a mídia que ainda consegue arrancar forças de algum lugar para defender esse tipo de posicionamento, de comentário, realmente aí fica muito difícil, porque a população comum, o cidadão de bem, tem acesso, infelizmente, a maioria tem acesso somente a esses canais, a esses jornais, a essas mídias que vão levar simplesmente esses assuntos. Foi tirado de contexto, foi uma fala mal interpretada, foi apenas um posicionamento mal colocado. Não é isso, simplesmente não é isso. Infelizmente, não é uma fala mal colocada, infelizmente não foi tirada de contexto. Infelizmente, o que a gente tem visto é isso a vida inteira. São décadas de mandatos, é o sucessor desse, é o apoiador desse, é dentro dos estados, é dentro dos ministérios. A defesa é simplesmente sempre a mesma, não muda nada. Nada tem colocado, nenhum desses políticos tem colocado uma situação que possa trazer uma perspectiva melhor para o Brasil. Nenhum deles tem se colocado com disposição para fazer uma mudança. Então, se não há uma perspectiva de mudança, se o Brasil não quer fazer uma mudança de fato, fica realmente muito difícil o ministro chegar e simplesmente dizer que a responsabilidade é do Estado. Fácil demais colocar que o governador tem a responsabilidade,
ou tem que dizer que o seu Estado não tem mais competência, as suas organizações faliu, aí fica realmente, de fato, né, deve ter falido em muitos estados. Quando a gente vê um Rio de Janeiro dessa forma, uma Bahia da forma que está, e aí eu não coloco nem simplesmente a culpa em governo A, em partido de político A ou de político B, que é o que a gente está vendo lá no Rio de Janeiro, a maioria dos tempos, né, comandado por governadores, atualmente governador do PL, aqui na Bahia, há décadas, por governador do PT, e simplesmente, né, o crime vem ficando cada vez pior, cada vez pior. Simplesmente a gente não vê uma situação de melhora, a gente não vê ninguém fazendo por onde combater essas organizações, combater esse tipo de ação, combater a chegada das drogas, combater, né, a chegada dos armamentos. Então fica realmente muito difícil para que a polícia faça essa ação. Se quando um policial, dentro do seu fardamento, atinge uma pessoa dessa, ainda é investigado. Só para a gente ter como base, só para a gente trazer aqui realmente a dificuldade dessa situação. O caso Lázaro vai voltar a ser reaberto, acho que até já foi reaberto. Vão ter que investigar a polícia. Talvez a polícia tenha agido com violência, não prestou socorro. Falta aqui o depoimento dos policiais que combateram, que abateram o indivíduo, que fizeram uma ação lá bem feita dentro do mato. Falta aqui o laudo médico, não teve a necrópsia do corpo. Para que tanta besteira? Para que tanta ação que querem criminalizar a polícia? A polícia simplesmente foi lá e resolveu, gastou milhões de reais em armamento, em policiamento, né, em arma humana, na verdade, em aviões, drones, cães, polícia, comida, tudo isso foi gasto. E aí a polícia chega lá, faz o serviço bem feito, especializado, né, a polícia especializada, né, o grupo especial do Goiás foi lá, fez o serviço que deveria ser feito, abateu o indivíduo que vinha cometendo crimes ali, aquelas famílias. Não importa a motivação, o que ele cometeu foi crime, nenhum crime. A gente não sabe o que levou ele de fato a fazer isso, né? Só ele sabia, mas aparentemente crimes hediondos, sem uma motivação específica que pudesse nem mencionar, mas isso, mesmo que tivesse, não seria o suficiente para dar motivos ele a matar alguém. E ainda assim, acha quem os defenda, vem o Ministério Público dizer que faltou uma ação, um depoimento do policial que atirou, dos policiais que atiraram, faltou a necrópsia, faltou um laudo tal, faltou aqui as informações do hospital onde ele foi recepcionado após baleado. O que importa onde ele foi baleado, quantos tiros ele levou, o que importa é que a situação, o problema foi resolvido. Enquanto o Ministério Público, os direitos humanos, os políticos malvados continuarem defendendo esse tipo de criminoso, o Brasil vai continuar afundado nessa crise, vai continuar entregue ao crime organizado, vai continuar cada vez de mal a pior. A gente não precisa mais de políticos dessa maneira, a gente não precisa mais de direitos humanos para defender vagabundos, a gente precisa de fato de uma população que saiba escolher os seus representantes, que saiba e é importante acordar a tempo, porque daqui a pouco talvez não dê mais tempo de fazer isso. É importante tomar os seus partidos, é importante escolher os seus lados, porque dependendo de qual trincheira você vai se infiltrar, talvez a situação não fique boa e talvez lá na frente você não vai ter como mudar a sua trincheira, não vai ter como mudar o seu posicionamento e aí vai ficar cada vez mais difícil. Mas vamos continuar ouvindo aqui o ministro, porque afinal a gente tem um react, né, e é para a gente comentar as situações, e às vezes a gente passa até um pouquinho aqui dos limites, fala demais, né, porque realmente é de dar indignação à situação da polícia e da política, dos direitos humanos. O Brasil está cada vez mais indignante de fato. Mas vamos
ouvir aqui o ministro. Ceará, a realidade do Ceará, esse projeto. Bom, eu estive com o governador hoje, o governador tem me visitado de forma rotineira no Ministério da Justiça em Brasília, temos uma parceria bastante intensa. Eu creio que o Ceará é um estado exemplar no que diz respeito, por exemplo, à educação, também na área de segurança, em todas as outras áreas, é um estado paradigmático. Eu, aliás, me orgulho muito de ser agora cidadão honorário desse grande estado. Nós temos uma cooperação muito intensa. Acontece que o crime organizado, como diz o próprio nome, é organizado. Mas eu tenho certeza, isto vai ocorrer, o Estado brasileiro, seja ele o Estado gênero ou os Estados membros da Federação, também haverão de se organizar e venceremos esse flagelo, que não é só nacional, mas é global. Ministro, a última pergunta sobre o projeto de modificação. Aí, ministro, aí ficou pesado, né? E ficou difícil não fazer um comentário. Ia deixar o vídeo finalizar, para a gente fazer o comentário só no final, mas realmente fica muito difícil a gente não conseguir dar o nosso pitaco. O crime organizado, afinal, é muito organizado. Só tem crime organizado porque o político não se organiza, porque os governos, os ministros que são responsáveis por essas pastas não dão a devida importância, ou talvez estejam sendo coniventes com as práticas. Ou é uma coisa ou é outra. Ou falta competência, ou então tem conivência. Não tem como dizer que o Estado, do tamanho que é, vai perder para o crime organizado. Afinal, eles estão escondidos, estão dentro dos boieiros, estão ali tentando se aparecer de fato. Agora eles estão de fato bem mais apresentáveis, tomaram outros rumos, apareceram como empresários, apareceram em diversos setores, em diversos campos, mas não porque eles são organizados, mas sim porque falta a organização da política, falta as ações, falta deixar a polícia trabalhar. Aí eu não falo nem só da polícia militar que vai para as ações, para a polícia especializada, mas para a polícia federal, civil, para fazer as investigações devidas. Talvez esteja faltando um pouco de vontade, de força de vontade, falta talvez também caráter, falta intenção do político, na verdade. E sobre o Ceará? O que dizer do Ceará? É um modelo, senhor ministro? O Ceará é de fato um modelo? A gente viu nos últimos dias, fala aqui a memória o nome do deputado, mas é cearense, mandou recursos para o Ceará, né, suas emendas parlamentares. Inclusive ele teve uma fala muito firme sobre a questão do armamento, né, que estava mandando as suas emendas que fossem utilizadas para a questão de armamento, de munições, e que fossem muito bem usadas. Ele utilizou o termo, né, que seria inclusive merecimento de condecoração dos policiais que abatessem o maior número de traficantes. E isso traz o tamanho, né, da desorganização, a questão do combate ao crime organizado. Em educação pode ser, não vou discutir a questão educacional, e dei os parabéns pela questão educacional, não vou discutir esse tema aqui sobre o Ceará, não nesse momento, né? A gente, de fato, em números, o Ceará tem bons números em questão de educação, mas em questão a crime organizado, também em questão de número, quando se fala de coisas boas, questão de número, é bom a gente averiguar, investigar muito bem tudo que está sendo dito, porque a gente tem visto muitos números aí que não condizem com a realidade, principalmente sobre economia, sobre emprego, renda, trabalho, essas coisas assim. Tem sido cada vez mais difícil acreditar nos números que são distribuídos pela mídia, pelo governo. Realmente situações bem complexas, bem difíceis mesmo de serem engolidas, de serem acreditadas. Tudo isso, né, a gente tem visto, tem ouvido, mas é difícil de acreditar de fato, né? É muito complicado. E vamos falar dar o pitaco final sobre o Ceará. O Ceará tem muitas cidades pequenas, muitas vilas. O crime organizado simplesmente colocou a população para fora de casa. Disse: aqui não, aqui nós mandamos, aqui a gente só vai ficar.
vilas inteiras sendo colocadas para fora, sendo expulsas, sendo simplesmente, né, ali não tem uma ação da polícia, a polícia não tem controle daqueles locais, entra se eles permitirem e quando eles permitirem. Então, esse é o Estado, senhor ministro, esse é o Estado que deve ser exemplo. Assim como no Ceará, a gente tem visto outros estados que estão em situações caóticas em relação ao crime organizado. Na Bahia, por exemplo, manda muito bem o crime organizado, apesar de ser dito como está sendo dito em alguns casos. Mas vamos dar continuidade aqui ao vídeo, para que a gente também não possa perder muito tempo aqui falando, repetindo as mesmas coisas. Existe uma previsão de quando ele vai ser apresentado no Congresso, para um tramite seja votado? Bem, ele já está na Casa Civil, está sendo examinado pelos técnicos da Casa Civil. O presidente da República, como todos sabem, está no exterior, está na Malásia, deve voltar, creio que amanhã, certamente vai se debruçar sobre esse projeto, ele que decide sobre a conveniência e oportunidade de mandá-lo para o Congresso Nacional.